quero que você fale um pouco. Eu acho que, com certeza, quem está aqui já conhece muito o que você prega, o que você defende. O que você defende, não, né? O que você mostra, né? Porque você defende o que está lá comprovado, né? Mas quero que você fale aí uma base para a galera. O que você acha que seria o estilo, digamos assim, de treino que tem maior potencial de gerar hipertrofia? Não tem como a gente entrar em pormenores que seriam individuais de cada pessoa, Aham. claro, mas o que seria ali uma base sólida de uma estrutura de treinamento e periodização para que se possa alcançar o máximo de resultados no ganho de massa e realmente atinja o máximo de hipertrofia, digamos assim. Aproveite o tempo. Eu acho que dá para falar que tem defesa na questão, porque na ciência a gente tem uma limitação em relação a mensurar e acompanhar resultados em longo prazo. Então, os próprios conceitos definidos na ciência de praticante intermediário e avançado e iniciante não são conscientes com a realidade da prática diária. Um ano já de treino já é considerado avançado, 2 anos, alguma coisa assim. Eu lembro que era Sim. é uma coisa muito baixa, que o Schoenfeld, por exemplo, considera avançado nas pesquisas dele. E também os artigos, eles ficam limitados a 12, 16 semanas de acompanhar as pessoas, porque é muito difícil você querer que uma pessoa seja um rato de laboratório, ainda mais um cara avançado de fato, com muitos anos de treino, seguindo à risca algo que talvez não gere o máximo de resultado para ele naquele período, para poder mensurar em comparação a um outro grupo, de um outro protocolo, enfim. As pessoas não vão aceitar isso, só se fossem muito bem pagas, só que não tem tanto dinheiro sobrando também pelos laboratórios, né? Sim. Então, acaba rolando uma defesa do que eu acho que seja o mais correto e o mais efetivo, porque se a gente for sabe, ipsis lipsis, lá, sei lá qual termo que falo, em relação ao que está na ciência, a gente vai ter que os dois funcionam, entendeu? Então, muitas das coisas que eu falo e defendo são racionalizações de conceitos aonde a gente pensa no longo prazo qual vai ser o impacto daquilo e se isso vai ser positivo ou negativo. O que eu defendo para treinamento é pensando justamente no que você falou lá no começo do nosso podcast, do episódio. O que funciona para todo mundo e o que mais funciona para as pessoas que não têm uma genética abençoada igual os atletas que elas são fãs. Então, se trata de um treino que a gente vai gerar o mínimo possível de prejuízo para o seu corpo se recuperar e o máximo de sinalização de hipertrofia, que é diminuir a quantidade de dano muscular que a gente causa no músculo, porque dano muscular não gera hipertrofia. Há debates sobre a questão da hipertrofia longitudinal, mas isso ainda não tem um martelo batido também. As pesquisas com metodologias mais robustas que saíram, que foram duas, que foram observar a hipertrofia longitudinal de treinamento excêntrico nos isquiotibiais, e em vez de olharem só uma parte do músculo, fizeram biópsia do começo, meio e fim dele, perceberam que o próprio treinamento excêntrico não gera tanta hipertrofia longitudinal assim. E é possível que nem seja por causa do dano muscular, seja uma questão da tensão mecânica em alongamento. Só fazendo esse adendo aí, para caso alguém esteja assistindo, e já tenho visto pessoas falando que o dano muscular gera hipertrofia longitudinal. Mas, mesmo se gerasse, a hipertrofia longitudinal, para a gente que treina para estética, ela é irrelevante, porque a mudança do visual do músculo, dos fascículos em série, o impacto disso é mínimo. Então, a gente está pensando na área de secção transversa. E essa hipertrofia é fato, dano muscular não gera. Sim. Então, a gente sabe que o dano muscular ele é uma consequência do treino que vai fazer o seu corpo gastar a síntese proteica dele, que é uma síntese proteica limitada, muito pela sua genética, como também pelos seus hormônios e pela sua dieta, mas ela é limitada. Você não consegue ter uma capacidade de síntese proteica infinita. Eu tenho até um videozinho no meu Reels, assim, muito didático, onde eu faço uma comparação de uma bateriazinha e daí o quanto de síntese proteica vai
para a regeneração do tecido e quanto vai para a hipertrofia, conforme o dano muscular vai diminuindo, você consegue direcionar mais para a hipertrofia. E daí, com a intenção de diminuir o dano muscular, a gente também precisa diminuir o estresse metabólico, porque o estresse metabólico, uma das partes dele, é o causador do dano muscular. Estresse metabólico, por muito tempo você achou que ele era causado por causa do alongamento, então quando ia com a tensão e alongando na fase excêntrica, meio que as fibras iam, sabe, estourando assim, as microlesões. Hoje já se sabe que não, que na verdade é por causa da liberação de íons de cálcio dentro do citoplasma. Então esses íons de cálcio, eles meio que ferem a parede celular de dentro para fora, e é aí que vem a microlesão muscular. Então, se você pensar no próprio processo, não tem nenhuma possibilidade disso sinalizar hipertrofia, né? Sim. E daí essas são as duas preocupações que a gente vai ter, basicamente. Que é justamente o que o pessoal que treina daquele outro jeito mais busca. Eles querem dano muscular e estresse metabólico pra caralho, porque eles ainda acham que você tem que machucar o músculo para crescer. E se não ficar dolorido durante 2 dias, não treinou. Porque é uma historinha muito bonita, né? Tipo, o cara contando, não, porque você tem que ferir o seu músculo, dele se fortalece e volta mais forte. Mano, é quase a encarnação da filosofia de Friedrich Nietzsche, tá ligado? O cara se acha o próprio Ubersmensch. E daí... E a gente que eu digo, né? Eu, pessoas que trabalham com... Igual você também trabalha dessa maneira, a gente quer reduzir o dano muscular e o estresse metabólico ao máximo, ainda mantendo um certo grau de estresse metabólico, mas que você não precisa dar importância para ele no seu planejamento de treinos. Uma técnica ou outra ali que você usa para aumentar a densidade de treino e o próprio volume de treino em si, se você trabalha com alto volume, já vai ter estresse metabólico suficiente para ele ter uma possível participação na hipertrofia, que ainda nem se bateu o martelo de qual é a participação dele. Se sabe como ele não participa, que é uma lista gigante. Mas ainda se você pega... Porque caras da ciência sempre vão ser ali muito políticos. Eles nunca vão bater o martelo, porque essa é a filosofia de um cientista e tal. Como eu não sou cientista, eu já dou a minha opinião mesmo. Mas você vai ver os caras falando, é possível, é provável, que tem uma relação, tudo mais. Né, o próprio Schoenfeld, apesar de ele ter um artigo mostrando que não tem uma possível relação dano muscular e hipertrofia, quando ele vai fazer lá uma revisão sistemática, nem ele bate o martelo que não tem, tá ligado? Então, e isso é também uma coisa que as pessoas que não são do meio da ciência ou não têm esse entendimento que os caras têm essa é a maneira de se fazer ciência, eles não entendem, acham que tipo o cara falar que não tem significa que ele tá falando que tem. Só que sempre vai ter um provável, um possível nas conclusões desses caras. Sim. Mas é basicamente isso. Então, a gente priorizar a tensão mecânica, porque ele é a via direta de hipertrofia, de sinalização de hipertrofia, e reduzir ao máximo o estresse metabólico e o dano muscular. Como você consegue isso? Trabalhando com menos falha. Se você vai trabalhar com menos falha, automaticamente você vai ter que trabalhar com alta intensidade, porque com intensidade média ou baixa você precisa chegar até a falha para sinalizar a hipertrofia de maneira igual ao que seria com a alta intensidade, e bons descansos entre as séries, basicamente. Perfeito, perfeito. E só complementando um pouco, né, que essa questão da falha com baixas intensidades é porque quando você está trabalhando com intensidades mais baixas, isso para a galera entender, né, você não consegue recrutar todas as unidades motoras, a não ser quando você chega até a falha. Quando você está utilizando a intensidade mais alta, devido à magnitude da carga, seu músculo automaticamente já está trabalhando, utilizando todas as unidades motoras. Então, você pode ficar ali até 5 repetições antes da falha, que você já está estimulando a hipertrofia ao máximo de acordo com aquele volume, né? De acordo com aquela magnitude de trabalho. O ideal é você ficar só uma ou duas longe, né? 5 seria tipo onde você, se você fica 5 antes, você tem uma série submáxima mesmo com alta carga.
Sim. né? Mas pensando no aproveitamento daquela série, o ideal é ficar 1 ou 2 antes da falha. E daí é importante, até abrir, pegando esse gancho aí que você falou das unidades motoras, ainda tem uma crença no meio do fisiculturismo, isso por parte até de pessoas que têm uma proximidade muito grande com a ciência, de hipertrofia de fibra do tipo 1. Individualmente, né? Assim, a fibra do tipo 1, praticamente certo que não hipertrofia. Existem teorias de método Isoton, que é o método russo lá e tudo mais, que quando tivesse com falta de oxigênio tremendo para essas fibras funcionarem bem, e você não conseguiria também, pela alta acidose, recrutar as fibras do tipo 2, que as fibras do tipo 1 trabalhariam e daí se hipertrofiariam. Mas isso é teoria. O que a gente sabe é que, como basicamente você está usando as fibras do tipo 1 o dia todo, para todas as atividades que você está fazendo, elas já estão no máximo de tamanho que elas conseguem chegar. E pelo princípio de Hahnemann, que a gente é a priorização que o nosso músculo, o nosso corpo recruta as fibras, qualquer exercício com peso, mesmo que seja 20, 30 repetições, vai ir para as fibras do tipo 2, porque esse é o trabalho delas. Então, o treino tem que ser pensado nas fibras do tipo 2, porque elas que têm capacidade de hipertrofia. E a melhor maneira de você estimular elas é com a alta intensidade, porque é quando você consegue atingir os 2 tipos de fibras do tipo 2, que é a fibra 2A e 2X. Sim. Perfeito. Essa questão de trabalhar 5 antes da falha, o problema disso é que você ficaria ali com um pouco menos de trabalho, né? Então, por mais que você recrute as unidades motoras, você deixou de fazer trabalho, então deixando 1 a 2 antes da falha, você traria mais trabalho, sem chegar também àquele ponto em que vai começar a diminuir muito o rendimento das próximas séries, então acaba sendo um limiar ótimo ali para se trabalhar. Sim. Eu também costumo fazer isso, 1 a 2 repetições antes da falha, e gosto de utilizar a falha na última série apenas como uma forma de se manter o parâmetro, porque eu acho que a pessoa que não é muito avançada, se ela nunca vai até a falha, em algum momento ela pode começar a se enganar um pouco em saber Sim. quando ela está com 1 ou 2 antes. Então eu gosto de utilizar uma série com falha para cada exercício, porque a pessoa sempre vai ter aquele parâmetro, tá? Eu falhei em tanto, então eu sei que 1 antes da falha vai ser quando eu pegar essa mesma carga e fizer 1 a menos. Sim. E Mas aí ela continua com parâmetro. Tem um macete muito bom sobre isso, para falar para o pessoal aí como entender, né? Porque assim, também tem a questão do conceito de falha. O que é a falha? Porque o pessoal acha que na musculação, o marombeiro médio, a falha é quando ele está fazendo a rosca direta, ele está lá balançando e não consegue mais subir nem balançando. Não, a falha dentro da ciência é isso que, tipo, é difícil dos caras entender, porque daí realmente deixa o treino extremamente chato, porque você não tem nenhuma sensação de superação. É quando você não consegue mais fazer uma repetição completa sem auxílio externo e em boa execução. Então você tá lá fazendo a rosca direta e daí, tipo, se começou a não subir uma sem você mexer o seu tronco, aquilo já é falha, tá ligado? E já tá sinalizando hipertrofia pra caralho, mesmo nessa circunstância, assim, com baixíssima percepção de esforço. Então, para o pessoal que quer aprender a treinar com repetições na reserva, é ter isso em mente. Se eu estou lá fazendo supino e, tipo, eu já subi muito sofrido é quase certo que você está 1 ou 2 repetições antes da falha. Porque a anterior, quer dizer, a que você fez, já foi muito sofrido. Quais são as chances de, na próxima, você conseguir fazer uma repetição limpa? Então, meio que não tem muito segredo, é só a pessoa ter um pouquinho de percepção corporal, tá ligado? Sim. E o que facilita treinar com baixas repetições, né? Até 12 no máximo, raras vezes com 15, porque a acidose é baixa. Então, a sensação de dor, desconforto, não vai deixar turva a sua percepção de você conseguir fazer aquelas repetições ou não. Não vai E eu ludibriar tenho ali, uma né? postagem que foi uma das melhores postagens que eu já fiz, porque realmente, do meu ponto de vista, aquilo ali quebra total o argumento que
é a mesma coisa treinar leve do que treinar pesado, eu pego 3 artigos que mostram que quanto mais alta as repetições feitas, mais difícil é da pessoa saber se ela falhou ou não de fato. E o bagulho é diretamente proporcional. Quanto mais você sobe na sua pretensão de fazer repetições, mais longe você fica da falha. Por que isso funciona no laboratório? Porque os caras testaram um RM com aquela pessoa e tem alguém do lado dela berrando no ouvido dela e mensurando com o aparelho se aquela repetição está sendo feita e pode ser feita mais e tudo mais. A pessoa que está treinando na sala de musculação, ela não consegue fazer isso. Então, uma pessoa que vai fazer 20 repetições, muito provavelmente ela conseguia fazer 26, que é mais ou menos isso. A pessoa ficou umas 6, 7 repetições longe da falha pelos estudos que eu trouxe naquele post, e ela para muito antes. Só que daí tem aquele problema, né? Se você precisa da falha completa quando você está treinando com baixa intensidade para ser igual à alta intensidade, como que você vai falar para as pessoas que têm uma dificuldade tremenda de mensurar a falha quando as repetições estão altas, que é a mesma coisa, treinar com falha, com alta carga e carga leve? Inclusive, era uma coisa que eu ia falar, que quando a gente estava falando sobre essa questão da dificuldade em chegar até a falha para estimular ao máximo a hipertrofia com mais repetições, a gente nem pensou também na questão do ganho de força que ela vai deixar de ter com essa quantidade de repetições, mesmo que ela consiga ir até a falha de fato, e que a longo prazo vai dar menos resultados do que daria se ela tivesse trabalhando com menos repetições e ganhando mais força, e com isso tendo mais progressão, né? Então, ainda tem esse ponto que, infelizmente, os estudos não conseguem mostrar, porque os estudos não são a longo prazo, da forma que precisaria ser para demonstrar o quanto esse ganho de força seria relevante em comparação a menores intensidades, que a gente, por entender quais são os mecanismos do Progressive Overload, que vai trazer essa melhora dos resultados, aumentando o volume load, sem precisar aumentar a quantidade de séries, a gente tem essa noção de que o ganho de força vai ter um impacto significativo a longo prazo também na hipertrofia. Então, não é simplesmente trabalhar qualquer nível, qualquer quantidade de repetições e ir até a falha, que não vai mudar nada. A longo prazo, tem muitos indicativos de que vai mudar. Infelizmente, não tem um estudo que leve aí 1 ano fazendo isso para a gente poder mostrar aqui, ó, que a gente está falando. Mas a gente tem essa limitação, mas, pô, é só pensar um pouco. Sim, pois é. A gente tem alguns recortes, né? A gente tem algumas pistas que, se a gente pega essas peças e junto quebra-cabeça, o raciocínio fica muito óbvio. A primeira delas, eu vou citar 3 coisas aqui. A primeira delas, né, para complementar o seu raciocínio, a primeira delas é que, se a gente pega a equação de volume load, é séries vezes repetições vezes peso. Séries, a gente sabe que tem um teto semanal que depende do indivíduo. Esse teto semanal vai ser definido pela dieta, pelo hormônio e também pela genética desse cara, pelo descanso dele, pela rotina. Então, você não pode simplesmente progredir séries ad infinitum, que é o que muitos personagens fazem, vai botando série, porque pegaram esse conceito de progredir, pegaram essa equação e simplesmente extrapolaram para isso. Se eu colocar mais séries do que mais peso, o valor final é maior, então eu vou ficar pondo séries. Não é assim que funciona. Por aquela questão do dano muscular, qualquer atividade que você faça com o seu músculo vai gerar dano muscular, você tem um limite de síntese proteica, então se você fizer muita atividade que esse dano muscular extrapola o seu limite de síntese proteica, você não vai conseguir direcionar síntese proteica para a sua hipertrofia. Então, temos aqui um teto muito claro para séries. Repetições, a gente também tem um teto muito claro, mesmo que você considere trabalhar com 60% de um RM, que é o piso do que ainda não é submáximo e acaba ficando acima de 15 repetições, mesmo que você decida trabalhar aqui, isso, claro, considerando o cenário ideal, que você vai chegar até a falha, sim, treinando, igual que a gente acabou de falar, você tem um limite também. O que não tem limite? O peso. Exato. Além disso, é bem possível que o peso, ele tenha o peso tem um peso maior do que 1 nessa equação. Sim. Por causa de um artigo, que é só esse artigo dessa pista,
e eu torço muito para que os caras façam mais dessa linha, que é o artigo que chama Is Stronger Better? Que é o impacto da força na hipertrofia. Eles pegaram 2 grupos. Um grupo fez todas as semanas de hipertrofia, né? 8 a 12 repetições. O outro grupo fez as 3 ou 2 primeiras semanas de força, 4 a 6 repetições, e o resto fez de hipertrofia. Pelo fato desse segundo grupo ter conseguido progredir mais peso, apesar de ter acumulado menos volume load total, os indivíduos desse grupo tiveram mais hipertrofia. Então a gente já vê que não é tão simples assim você só fazer a equação aqui, a multiplicação de tudo, pegar o número final, seu aumento séries aumentou o número final, então beleza, maravilha, estou progredindo. E a terceira questão é que a gente sabe, né, hoje, que é muito mais provável que o progresso do volume seja muito mais importante do que o acúmulo do volume em si, que foi aonde esses personal de tempo eficiente, ao extrapolarem esse conceito de volume load, erram, né? Erraram e erram. Não é simplesmente acumular o máximo de volume possível todo o treino, é você progredir esse volume com qualidade no decorrer de todo o período que você tem que evoluir. Juntando todas essas peças, a gente tem essa conclusão que treinar pesado progredindo o peso é melhor, tá ligado? Só que a gente não tem um estudo que pega em 3 anos e mostra para as pessoas isso. Daí vem o cara, divulgador científico do Instagram, mas treinar com 20 repetições é igual treinar com 8. É jogar no lixo um bocado de coisa que a gente vai observando que faz muito sentido, que tem pequenas comprovações que já mostraram. Então, pô, se tem coisas que tem muitos indícios de que pode ser melhor e a outra não tem indício nenhum que pode ser melhor, como é que você vai dizer que é igual? Sim, pois é. É aquela, você olha para um bicho, ele tem bico de pato, tem pata de pato, tem pena de pato, tem asa de pato. Você só não tem a certidão de nascimento dele. Você vai falar que ele não é pato?